Plantoides, novo episódio do No Epicentro da Floresta, e eu trago aqui para vocês, neste programa, a continuação do Urban Jungle para iniciantes, um dos vídeos mais vistos e acessados aqui no canal. E nesse complemento do Dicas Básicas Urban Jungle para iniciantes, eu trago aqui para vocês 3 conteúdos principais. Na primeira parte eu vou falar sobre alguns grupos principais, 4 grupos principais na verdade, que se estabelecem no mercado da Urban Jungle. Quero ver se vocês se identificam, sim ou não, com um ou mais desses grupos. Na segunda parte eu trago uma sinopse, um resumo do livro, dessa enciclopédia, a Plantopédia. Livro bem bacana, gente, que oferece mais de 60 gêneros aqui pra gente entender com mais clareza. Quem está iniciando é muito legal, porque esse livro mostra bastante em detalhes, alguns detalhes, os principais gêneros e algumas das espécies que ultimamente povoam, preenchem as nossas florestas, as nossas selvas, mundialmente falando, inclusive. E na parte final do vídeo eu trago para vocês os clips adesivos. São acessórios muito práticos e funcionais. Tá fazendo um super sucesso lá no meu Instagram, Jardineiros Urbanos. Fiz uma divulgação por lá e muita gente veio pedir recomendação de onde comprar, onde adquirir. São clipes adesivos super legais para você colocar em ambiente indoor, dentro de casa, para ajudar a tutorar trepadeiras, ou nas paredes, ou no teto, ou aonde você quiser que tenha uma superfície lisa e que dê para adesivar esses clipes e segurar, prender, fixar as nossas trepadeiras em geral. Eu digo para vocês o seguinte: quando a gente começa a virar conteudista, influencer, e a reputação começa a crescer, número de seguidores, views, alcance, afinidade, aproximação de público, começam a aparecer empresas interessadas, especulando às vezes, mais profundamente interessadas em saber quem é você. E para isso, os influencers em geral, tanto do Instagram quanto do YouTube ou de outra rede, a gente carrega junto com a gente um documento chamado Media Kit. Media Kit. O Media Kit nada mais é que um documento ilustrado, bem produzido, visualmente atraente, onde você lança resumidamente os principais pontos, estatísticas, gráficos e conteúdos textuais que possam ser interessantes para o parceiro, empresa parceira, conhecer melhor o perfil de público, a filosofia, a abordagem, a identidade do próprio influencer. E eu já montei o meu recentemente, há um mês mais ou menos, já deixei mais ou menos pronto, porque os dados em si a gente precisa constantemente atualizar, e a partir de pesquisa e própria análise, convivência, mensuração qualitativa dos meus próprios seguidores e inscritos, eu tracei aqui 4 perfis principais, 4 grupos principais que compõem esse universo da selva urbana. O Fly Channel e os Jardineiros Urbanos no meu Instagram atua com nicho, como eu já apresentei em um dos vídeos anteriores sobre conteúdo nas redes sociais, e o meu foco de atuação está mais relacionado a plantas de coleção, plantas tropicais ou não tropicais de coleção, e o universo do que o pessoal chama de Urban Jungle ou selva urbana aqui no Brasil. Em linhas gerais, a Urban Jungle, conceito, só para recapitular um pouco, e tá chovendo e talvez saia no áudio, o que não é tão ruim assim, a Urban Jungle atribui muitos aspectos de decoração, de design de interior, a plantas dentro de casa, em ambientes urbanos. Cimento, concreto, cidade, metrópole. Eu esqueci de novo de colocar o ring light para dar uma melhorada na iluminação aqui. Então, só que a pegada do Fly Channel e do Jardineiros Urbanos por Fly
talvez seja um pouco menos decoração, esse aspecto do design de interior, e é mais focado na manutenção, no convívio, dia a dia. Volume de planta, convívio com as plantas, relação com as plantas. Essa é uma característica da minha persona. Relembrando então um pouco do conceito de Urban Jungle, eu defini aqui, para o meu Media Kit, 4 grupos que fazem parte desse universo da selva urbana aqui no Brasil. O primeiro deles eu chamo de jardineiros. É um público mais abrangente e, a grosso modo, abrange todos nós, mas alguns se sentem mais jardineiros. São pessoas de 25 a 54 anos ou mais, gostam de plantas, das mais populares e encontradas em feiras, gardens e lojas, as mais colecionáveis e específicas. Contestam muitas vezes os valores altos atuais das plantas, mas não deixam de adquirir uma ou outra para compor o seu jardim. A ideia do jardineiro está muito atrelado à manutenção, o dia a dia, o cuidado diário, semanal com as plantas, lidando com substrato, com borrifação, com adubação e etc. De uma maneira geral também, o jardineiro entende o convívio com a planta um tipo de jornada, na qual é bastante permitida, como parte da jornada, matar algumas plantas no começo, no processo, no início do processo. Existe um consentir maior em cima desse aspecto. O segundo grupo dessa esfera da Urban Jungle são os próprios Urban Junglers, Urban Jungueiros, que muitas vezes criam intersecções com a geração Millennial. É uma galera aí na média dos 30 anos, 30 e poucos anos. Vivem ou buscam viver em contextos mais urbanos, não deixam de usufruir das comodidades da vida na cidade, mas acreditam no movimento verde. Existe um aspecto político por trás, um pouco mais evidenciado. São praticantes do cultivo indoor, jardinagem indoor, da ideia de plantas de interior, indoor jungle, selva urbana. A partir de referências estrangeiras, principalmente, estão mais tendenciados a gostar de alguns gêneros específicos de plantas e folhagens tropicais. Nessa esfera, muitos gostam de memorizar as descrições e as identificações das plantas. Inclusive, os nomes são atributos para a troca de linguagem, a comunicação, a transferência de linguagem. E muitos aspectos, inclusive, estranham, se incomodam um pouco quando as descrições e as taxonomias não são corretamente aplicadas. Acaba por fazer parte também dessa dimensão, desse universo da Urban Jungle, os colecionadores. A coleção, por princípio, caracteriza aí, subentende um tempo. Eu determinei aqui 1 ano e meio a 2 anos mínimo para a gente caracterizar um colecionador. Eles estão presentes também nas redes sociais, principalmente no Instagram, e são pessoas que antes do movimento da Urban Jungle, antes da moda explosiva durante a pandemia, já tinha apreço, já olhava para as plantas, já tinha algum cultivo, sabendo ou não sobre as taxonomias. Parte dos colecionadores se identificam sim com as nomenclaturas corretas. Outras não, mas está tudo bem. A cultura de troca de plantas é normatizada, é comum, frequente, fluida entre colecionadores desde sempre, seja colecionadores de plantas ou qualquer outro tipo de colecionador. O que a gente começa a notar aí é que essa cultura de troca passa a ser disseminada também entre jardineiros e entre os urban junglers ou millennials. Embora os millennials sejam um pouquinho mais ciumentinhos, possessivinhos com as suas próprias plantas, tá legal? Brincadeiras à parte, a gente vai agora para os arquitetos, paisagistas, lojistas e produtores. Eles também estão presentes nessa esfera e cada vez mais nas redes sociais. Por mais louco que seja, a cultura da Urban Jungle
se manifesta, se materializa realmente, efetivamente, no Instagram. De uma forma ou de outra, se convencionou o Instagram como meio, a rede principal, onde todos esses grupos se conversam em alguma medida por lá. Então os arquitetos, paisagistas, lojistas, produtores, eles estão lá presentes, só que em geral eles possuem um comportamento um pouco mais tímido e passivo nas redes sociais. Eles estão lá mais como grandes observadores de tudo que está acontecendo. Não é que eles não estão presentes, alguns deles estão extremamente presentes, mas eles não interagem muito lá na própria rede. Eles estão observando, sondando o que está rolando tudo por lá para atuações fora da rede. Então é isso. No meu Media Kit tem uma página aqui resumida sobre esses 4 grupos principais: jardineiros, urban jungueiros / millennials, colecionadores e os profissionais da área, que são arquitetos, paisagistas, produtores, lojistas e etc. Jardineiros, urban jungueiros e colecionadores, muitas vezes eles se interseccionam. Eu, por exemplo, me sinto um pouco dos três. Alguns podem sentir mais jardineiros, outros mais urban jungueiros, voltado às plantas específicas, cheio das especialidades plantíferas, e tem os colecionadores, que são caras que estão mais tempo aí, sabendo ou não taxonomia, mas já tem algum número de planta mais avançado e tal. E estamos todos lá coexistindo de alguma maneira. Esses nomes e outros são apenas nomes que eu dei para contextualizar as empresas e parceiros que hipoteticamente me procuram. Não há verdades absolutas aqui nessas nomenclaturas, e nem quer dizer que esses nomes são os ideais para todos, que todos se identificam. São apenas referenciais. Eu vou falar agora, eu vou dar a dica aqui de um livro, de uma enciclopédia que eu, depois de uma análise, considero muito útil para os iniciantes a essa esfera da selva urbana. Já mostrei lá no Instagram e o livrinho é esse, ó. Plantopédia. É um lançamento, tá? A gente está em novembro de 2020. Ele é gringo e, consequentemente, só tem em inglês por enquanto. Mas, se a gente for analisar a questão das taxonomias, ou seja, a gente está falando de latim basicamente, que não é nem inglês nem português, para quem quer entrar com mais força na questão dos nomes científicos corretos, embora eu tenha visto aqui que o Philothaenium lindeni esteja classificado errado, o que acontece aqui, ó, no Plantopédia, eles classificam como um Caladium. Mas a atualização mais recente das descrições, em novembro de 2020, é que esta planta aqui é um Philothaenium lindeni e não um Caladium lindeni, beleza? São pequenos detalhes, óbvio, mas assim, quem realmente é afim de se inteirar em relação aos gêneros, esse livro nos apresenta mais de 60 gêneros de plantas e algumas espécies de cada gênero, o que é muito legal, porque avança para lá das Arace. A gente vai ver muita coisa aí. Esse então é o Plantopédia. Vende na Amazon. E assim, é uma enciclopédia legal para quem estiver interessado em saber, conhecer, visualizar os gêneros e algumas espécies que vão além das que a gente conhece ou das que são mais instagramáveis. E por fim, para os iniciantes e nem tão iniciantes assim, eu trago para vocês aqui mais um pouco desses clipezinhos aqui. São ferramentinhas, acessórios extremamente úteis. São clipes adesivos, vejam só. Você coloca o caulezinho, o caudex da planta aqui no meio, certo?
Esse verso você destaca é autocolante e você vai tutorando a sua planta em diversas situações dentro de casa, indoor. Porque lá fora isso aqui vai acabar descolando se vocês deixarem na chuva, etc. Tem que ser algum lugar coberto, pelo menos, e que tenha uma parede lisa, uma superfície lisa e que seja aderente ao adesivo. Ou melhor, onde o adesivo cole bem. Para quem é iniciante ou não, esse carinha aqui, no meu ponto de vista, não interfere em nada na natureza, na naturalidade da planta. Você, na verdade, está ajudando ela a se fixar, a se estruturar. Então, as trepadeiras, termo genérico, elas vão ficar bem felizes com esse tipo de recurso, tá? Eu apliquei no teto de gesso e colei o meu Epipremnum aureum. E também apliquei na parede. Estou aplicando na parede, no meu Philodendron camposportuano. Esse carinha cresce demasiadamente rápido, é impressionante. Até mesmo no inverno, ele vai que vai. E assim eu estou tutorando, já que a parede de cimento, a pintura comum, não dá as condições ideais para o crescimento das raízes aéreas. Esse carinha aqui ajuda muito bem. E você pode ir compondo. Lembrando dois aspectos fundamentais, queridos plantoides. O primeiro é que é importante vocês conduzirem as suas plantas em direção da luz ou próximo à luz. Não adianta nada vocês irem apontando a planta, a parte nova, para a sombra, para muita sombra. Ela vai acabar morrendo assim, se enfraquecendo, ficando doente, vai perder a beleza e você não vai gostar. Outro aspecto é que analise muito bem qual planta trepadeira, nome genérico, ela não estiola independentemente do crescimento das raízes aéreas. O que eu quero dizer com isso? O Syndaxus pictus, ou seja, a jiboia prateada, popularmente conhecido como jiboia prateada, depois de um tempo, vai durar, mas depois de um tempo, ela começa a estiolar. A distância de uma folha para outra vai ficando bem acentuada e as folhinhas vão ficando menores, vão definhando. A jiboia tradicional, tipo o Epipremnum aureum, ele não tem esse tipo de problema. A Peperomia scandens também não tem esse tipo de problema. O Philodendron ederaceum, seja verde, Brasil, o Micans, também não tem esse tipo de problema. Vocês podem ir tutorando. Outras que não dá, Monstera adansoni subespécie laniata. Não façam isso com ela. Ela vai estiolar, vai crescer a distância entre as folhas e cedo ou tarde a folha da ponta vai definhando, vai atrofiando, vai ficando pequenininha, vai perder as fenestras, os buraquinhos, beleza? Então analisem bem em quais das plantas vocês vão usar esses clipes. Muito legal, muito útil, ajuda a personalizar seu ambiente, ajuda a aumentar a atmosfera de jungle, por isso uma dica boa para iniciante e não iniciante. Só que é isso, tem planta certa para utilizar isso aqui. Pesquisem bem e qualquer coisa vocês me perguntem quais dessas plantas dá para usar os clipezinhos. E como faz para encontrar? Que nome eu coloco? É clipe adesivo? Não, não é. É um nome estranho. Vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, vocês podem procurar por clipe videira parede, ó. Certo? E olha só, esse primeiro carinha de 10 peças, pulo o segundo. Tem na AliExpress também, não sei se vocês curtem comprar por lá. De qualquer forma vem da China e demora, viu? É o tipo de produto, comprou, esqueceu. E quando chegar, surpresa, chegou, da hora. Beleza? Então foi isso, meus queridos plantoides. Vou ficando por aqui nesse episódio do No Epicentro da Floresta. Espero que vocês tenham gostado.
Até o próximo, meus queridos plantoides!